Aumente o poder do seu subconsciente para vencer o medo e a ansiedade. Dr. Joseph Murphy. Introdução à série. Acorde e viva. Ninguém nasceu predestinado a ser infeliz, sofrer devido ao medo e à preocupação, viver com dificuldades financeiras, ter problemas de saúde e sentir-se inferior e rejeitado. Deus criou o ser humano segundo a sua própria semelhança e nos presenteou com o poder de vencer a adversidade e alcançar felicidade, harmonia, saúde e prosperidade. O poder que enriquecerá sua vida reside em seu próprio interior, e o método para utilizá-lo na obtenção de benefícios não é nenhum mistério insondável. Afinal, vem sendo ensinado, registrado e praticado há milênios. E pode ser encontrado nos livros dos antigos filósofos e das grandes religiões. Está nas escrituras judaicas, no Testamento dos cristãos, no Corão maometano, no Bhagavad Gita dos hindus e nos textos de Confúcio e Lao Tzu. Os teólogos e psicólogos contemporâneos já escreveram centenas de livros para nos ensinar a fazer o poder interior trabalhar em nosso benefício. Essa é a base da filosofia de Joseph Murphy, um dos maiores e mais aclamados escritores palestrantes do século XX. Ele não foi apenas um clérigo, mas também uma figura de destaque na moderna interpretação das escrituras e dos escritos religiosos. Como ministro-diretor da Igreja da Ciência Divina, em Los Angeles, suas palestras e sermões eram assistidos por mais um grande número de pessoas, entre 1.300 e 1.500 a cada domingo. Milhares de ouvintes sintonizavam seu programa diário no rádio. Ele escreveu mais de 30 livros, dentre os quais O Poder do Subconsciente, que, publicado pela primeira vez em 1963, tornou-se rapidamente um best-seller. Ainda hoje considerado um dos melhores manuais da autoajuda já escritos. Milhões de exemplares foram e continuam sendo vendidos no mundo inteiro. Devido ao enorme sucesso desse livro, Murphy foi convidado a proferir palestras em vários países e, nessas ocasiões, contava como pessoas comuns haviam conseguido melhorar suas vidas aplicando os princípios ensinados por ele, além de oferecer diretrizes práticas para os interessados em aprender a enriquecer suas existências. Joseph Murphy foi um dos precursores do movimento New Thought, Novo Pensamento, que surgiu no final do século XIX e no início do século XX, desenvolvido por muitos filósofos e pensadores que estudaram o fenômeno e praticaram e escreveram. Joseph Murphy foi um dos precursores do movimento New Thought, Novo Pensamento, que surgiu no final do século XIX e início do século XX, desenvolvido por muitos filósofos e pensadores que estudaram o fenômeno e ensinaram, praticaram e escreveram sobre um modo novo de encarar a vida. Combinando uma abordagem metafísica, espiritual e pragmática, com a maneira como pensamos e vivemos, descobriram o segredo da possibilidade de alcançarmos tudo o que verdadeiramente desejamos. Essa filosofia, que recebeu vários nomes, dentre eles New Thought ou New Civilization, Nova Civilização, não pretendia ser uma religião no sentido tradicional, mas se fundamentava na crença firme e incondicional da existência de um ser maior, de uma presença eterna, de Deus. Os expositores dessa filosofia pregavam um novo conceito de vida,
capaz de trazer métodos novos e resultados melhores. Baseavam seu pensamento na ideia de que a alma humana está conectada à mente atômica da substância universal, de que nossa vida tem uma ligação direta com o manancial infinito da abundância e de que possuímos o poder de usá-lo em nosso benefício. Praticamente, todos nós fomos ensinados que precisamos nos esforçar para atingir nossas metas e que o caminho que nos leva até elas é repleto de dores e espinhos. O fato, porém, é que só alcançaremos nossas metas sem sofrimento quando descobrirmos a lei, que aparentemente Deus nos deixou escrita em um código indecifrável, e nos dedicarmos a compreendê-la. O conceito do novo pensamento pode ser resumido nas seguintes palavras: você pode se transformar no que deseja ser. Tudo o que alcançamos ou fracassamos em alcançar é um resultado direto dos nossos pensamentos. Em um universo ordenado, de modo tão ajustado, em que a perda do equilíbrio significaria a total destruição, a responsabilidade de cada pessoa tem de ser absoluta. Nossas forças e fraquezas, pureza e impureza, não só nossas, de mais ninguém, tudo o que alcançamos ou fracassamos em alcançar é um resultado direto dos nossos pensamentos, em um universo ordenado de modo tão ajustado em que a perda do equilíbrio significaria a total destruição. A responsabilidade de cada pessoa tem de ser absoluta. Nossas forças e fraquezas, pureza e impureza, são só nossas, de mais ninguém, e por isso só podem ser modificadas por nós mesmos. Toda a felicidade e todo o sofrimento têm origem no nosso interior. Somos o que pensamos. Se continuarmos a pensar do mesmo jeito, nunca nos modificaremos. Existe um único modo de agir que nos permitirá crescer, conquistar e realizar. Temos de elevar nossos pensamentos. Só continuamos fracos, abjetos e miseráveis quando nos recusamos a modificar nosso modo de pensar. Todos os feitos tenham sido realizados no âmbito empresarial, intelectual ou espiritual são resultado do pensamento regido pela mesma lei e obtido pelo mesmo método. A única diferença está no objeto que foi alcançado. Acredita-se, porém, que os que conseguem pouco se sacrificam pouco, os que alcançam muito têm de se sacrificar muito, e os que gostariam de conquistar muito mais precisam se sacrificar além da conta. O novo pensamento significa uma nova vida, um modo de viver mais saudável, mais feliz e gratificante em todos os aspectos e expressões possíveis. Uma nova vida está prometida nas milenares e universais leis da mente e no modo como a infinita espiritualidade atua dentro do coração e da mente de todos os seres humanos. Na verdade, não existe nada atual no novo pensamento, porque ele é tão antigo como a criação do ser humano. Ele passa a ser novo para nós quando descobrirmos as verdades da vida que nos libertam da carência, da limitação e da infelicidade. Nesse momento, o novo pensamento se forma uma percepção contínua e abrangente de modo do poder criador que existe em nós, dos princípios da mente e do nosso potencial divino para sermos, fazermos
e expressarmos nossas capacidades naturais e individuais, nossos talentos e habilidades muito mais amplamente. O fundamento do princípio da mente é que novos pensamentos, ideias, atitudes e crenças criam novas condições. Afinal, recebemos de acordo com nossas crenças, sejam elas más ou indiferentes. A essência desse novo modo de pensar é a renovação contínua de nossa mente, para sermos testemunhas da perfeita vontade de Deus de nos dar tudo o que é bom e saudável. Somos a prova da perfeição divina de Deus, quando temos conhecimento e experiência do que é bom. As verdades do novo pensamento são simples, fáceis de demonstrar e estão dentro das possibilidades de realização de qualquer pessoa, desde que ela queira e se disponha a colocá-la em prática. Nada mais é necessário senão uma mente aberta e um coração receptivo, dispostos a escutar a verdade milenar apresentada de uma maneira nova e diferente, a modificar e a abandonar velhas crenças e a aceitar novas ideias e conceitos. Ou seja, trata-se de ter uma visão mais elevada da vida e a certeza de que existe uma presença curadora no interior de todos os seres humanos. A renovação da mente é o único propósito e prática do novo pensamento. Sem essa renovação contínua, não pode haver mudança. Conseguir um modo novo de pensar significa ganhar uma atitude e uma consciência totalmente novas, capazes de nos inspirar e nos possibilitar em uma vida mais abundante. Em nosso interior, temos um poder ilimitado para escolher e decidir, assim como a completa liberdade de utilizá-lo em nosso benefício. Podemos nos conformar ou transformar. Conformamo-nos é viver de acordo com o que já assumimos ou recebemos de uma forma visível, para que nossos sentidos, ideias, opiniões e crenças e com a ordem advindas de outras pessoas. Conformar-se é viver e ser regido pelos instáveis e passageiros modismos e condições do momento presente. A simples palavra conformação sugere que nosso atual ambiente tem uma forma cuja existência não devemos nem podemos negar. Estamos todos cercados de injustiças, impropriedades e desigualdades, e não é incomum nos envolvermos com elas, até porque acreditamos que devemos enfrentá-las com coragem e honestidade, e fazemos o melhor possível para resolvê-las com a integridade e a inteligência que possuímos no momento. O mundo acredita e propaga que o ambiente é a causa da nossa condição e circunstâncias atuais, e que a reação e as tendências mais normais seria entrarmos em um estado de obediência e aceitação silenciosa do presente. Essa é a conformação do seu pior aspecto, a consciência do fracasso. Pior ainda, a conformação é a atitude autoimposta e significa entregar todo o nosso poder e atenção ao exterior, ao estado manifestado. Essa entrega incontestada ao passado e ao ambiente que nos cerca, quer tenha sido feita automaticamente, quer por opção, foi causada pela falta de conhecimento da nossa faculdade mais básica e maravilhosa e de seu funcionamento. O poder criativo da mente e da imaginação pode ser dirigido para novas metas e aspirações. O novo pensamento
insiste no reconhecimento de que somos os responsáveis pelo tipo de vida que levamos e de que somos capazes de reagir às supostas verdades que dirigem nossa existência atual. Um dos mais ativos e respeitados instrutores do novo pensamento, o estadunidense Charles Fillmore, cofundador da Igreja da Unidade, acreditava firmemente na responsabilidade pessoal. Em seu livro The Revealing Word, ele escreveu de maneira simples e direta que nosso verdadeiro ambiente é a nossa consciência. O ambiente externo sempre tem relação com a consciência. Qualquer pessoa que esteja aberta e disposta a aceitar o que é responsável pelo ambiente em que vive já começou a dar início à transformação. Transformar é passar de um estado ou condição para outro, muito melhor e mais satisfatório. Da carência para a abundância, da solidão para o companheirismo, da limitação à inteireza, da doença para uma saúde vibrante. Tudo isso por meio do poder e da sabedoria que habitam nosso interior e devido à presença curadora que existe em nós. Assim, como não podemos modificar o movimento dos planetas, as estações do ano, as marés, as fases da lua, também é impossível mudar a mente e o pensamento de outra pessoa. É inegável, no entanto, que temos a capacidade de mudar a nós mesmos. Que seria capaz de impedir ou proibir a atuação de sua mente, imaginação e vontade? A resposta é evidente: nada, ninguém. Infelizmente, contudo, nada o impede de entregar este poder a outra pessoa. Aprenda qual é a chave para a nova vida. Sua mente é um gravador e todas as crenças, impressões, opiniões e ideias que aceitou ao longo dos anos estão registradas na sua mente mais profunda, o subconsciente. Mas você pode mudar a sua mente. Comece agora a preenchê-la com pensamentos nobres, inspirados por Deus, e alinhe-se com o Espírito Infinito que existe em seu interior. Pense em beleza, amor, paz, sabedoria e situações criativas, e o infinito reagirá em conformidade, transformando sua mente, corpo e circunstâncias. Seu pensamento é a ponte que faz a ligação entre o seu espírito, seu corpo e o mundo material. A transformação começa na medida em que passamos a meditar e a refletir e a absorver em nossa mentalidade as qualidades que desejamos vivenciar e expressar. É nítido que o conhecimento teórico é bom e necessário, mas devemos saber o que estamos fazendo e por que o fazemos. Todavia, a verdadeira transformação depende da estimulação dos dons que existem em nosso interior, do poder espiritual invisível e intangível, que nos foi ofertado em sua totalidade a cada indivíduo que vive neste mundo. É esse poder, e somente ele, que rompe e dissolve as gravações e vínculos criados pela infelicidade e pelos aborrecimentos do passado. Além disso, ele cura as feridas das mágoas e o sofrimento emocional. Nesse sentido, todos desejamos e necessitamos de paz de espírito, a maior das dádivas em nosso ambiente. Ela pode ser obtida pela contemplação, tanto mental quanto emocional, da paz divina, enchendo nossa mente e coração e, portanto, todo o nosso ser. Onde entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Contemplar falta de paz, desarmonia, infelicidade e discórdia e acreditar que a paz se manifesta nesse meio é o mesmo que achar que a semente de maçã dará origem a uma palmeira.
É algo que não faz sentido porque viola todo o sentido da razão. Contudo, isso é o que se encontra no mundo. Para alcançarmos o que é bom, devemos procurar meios de modificar nossa mente e, quando necessário, de nos arrepender. O resultado será a renovação e a transformação vindas como algo natural. É desejável e necessário transformarmos nossa vida, pondo fim à nossa conformação com a escolher ou decidir de acordo com os eventos já formados e manifestados. Precisamos aprender a detectar a causa que existe por trás de cada evento físico. Uma doutrina elaborada por pessoas, dogmas ou rituais. Para entrarmos no reino do metafísico que existe em nosso interior, o verdadeiro novo pensamento. A palavra metafísica atualmente está vinculada a vários movimentos organizados, como por exemplo a Nova Era. Entretanto, ela existe há muitos séculos e surgiu pela primeira vez nos escritos de Aristóteles. O 13º volume de suas obras, considerado o mais importante de todos, tinha metafísica como título. Em um dicionário, a seguinte definição pode ser encontrada: além da ciência natural, a ciência do puro ser. Meta, do grego antigo, significa acima, além, e metafísica, portanto, significa acima ou além da física, ou acima ou além do que é físico, ou seja, do mundo da forma. Meta é algo que está acima do material, é espírito da mente. Além de todas as coisas, essa meta, a mente. Em termos bíblicos, o Espírito de Deus é bom. Os que adoram Deus adoram o Espírito ou a verdade. Quando possuímos um espírito de bondade, verdade, beleza, amor e boa vontade, é Deus que está em nós, manifestando-se por nosso intermédio. Deus, verdade, vida, energia e espírito. Podemos defini-los? E como defini-los? Defini-lo é limitá-lo. Em paralelo, há numa antiga e bela meditação. Sou sempre o mesmo no meu eu mais interno, único, eterno, absoluto, inteiro, completo, perfeito. Sou um eu sou indivisível, eterno, sem rosto, nem figura, sem forma, nem idade. Eu sou a presença silenciosa que habita os corações de todos os seres humanos. Temos de acreditar e aceitar que tudo que imaginamos e sentimos como verdadeiro se torna realidade, e aquilo que desejamos aos outros estamos desejando a nós mesmos. Emerson escreveu: somos o que pensamos durante o dia inteiro. Em outras palavras, e explicando melhor, espírito, pensamento, mente e meta são expressões de presença e do poder criativo, e tal como ocorre na natureza, leis físicas, qualquer elemento pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Por exemplo, não podemos viver sem água, mas muitos se afogam nela. A eletricidade torna a nossa vida mais confortável, mas também mata. Diz a Bíblia: eu crio a luz e as trevas, faço a paz e a guerra. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Eu firo e eu curo. Eu abençoo e eu amaldiçoo. Entretanto, não existe nenhuma deidade colérica decidida a nos punir. Ao longo de toda uma vida, somos nós que nos castigamos mediante o mau uso da mente. Seguindo o mesmo princípio,
Somos abençoados, beneficiados quando tomamos conhecimento dessa presença interna, desse poder fundamental que o Criador colocou à nossa disposição. A metafísica é, em suma, o estudo da causação, ato de causar, e não se preocupa com o efeito ou o resultado que está manifestado, mas com o que está causando o efeito ou resultado. Ela aborda as ideias espirituais como os cientistas abordam o mundo da forma. Os metafísicos investigam a mente e a causa a partir da qual é visível, é formado ou deriva. Se a mente é modificada ou uma causa é alterada, o efeito sofre uma mudança. A força e a beleza da metafísica é que ela não é confinada a qualquer credo particular, mas é universal. Uma pessoa pode professar a religião judaica, cristã, muçulmana ou budista e ser ao mesmo tempo metafísica. Muitos poetas, cientistas e filósofos afirmam ser ateus ou agnósticos, mas são profundamente humanistas, o que significa que têm uma crença metafísica. Jesus era o mestre da metafísica, compreendia a mente e utilizava para elevar, inspirar e curar os outros. Quando perguntaram a Mahatma, grande alma, Gandhi, qual era a sua religião, ele respondeu: sou cristão, judeu, budista, hindu, eu sou todas essas coisas. A expressão novo pensamento tornou-se popular e generalizada. Ela é usada em outras igrejas, centros e grupos de orações de diferentes instituições e hoje pode denominar o movimento metafísico que nos revela a existência da unicidade ou unidade dos seres humanos com a vida infinita e que cada indivíduo possui dignidade e valores inatos. Neste movimento, a ênfase é colocada sobre o indivíduo e não sobre a função ou entidade. Não há nenhuma novidade no novo pensamento, porque a metafísica é a mais antiga das abordagens religiosas. Eu sou e vim para trazer vida, a vida em abundância. A metafísica revela nossa identidade de filhos do infinito e afirma que somos amados e temos valor espiritual pelo simples fato de sermos partes necessárias de todo o Criador, que é uno. A metafísica nos permite voltar à nossa divina fonte e nos ajuda nessa empreitada, pondo fim à sensação de separação e alienação de vivermos vagando em um deserto estéril e hostil. A metafísica sempre esteve à disposição dos seres humanos e espera pacientemente pelo momento em que cada um irá descobri-la e utilizá-la. Milhares de pessoas foram apresentadas à metafísica por diferentes instrutores. Ela evoluiu pouco a pouco de maneira geral. Considera-se que, em sua forma atual, foi introduzida por Phineas P. Quimby, que relatou sua existência e experiências com a mente humana em um artigo fascinante da revista New Thought Magazine, em 1837. Depois de experimentar um mesmerismo por vários anos, Quimby concluiu que era o condicionamento da mente subconsciente e não o hipnotismo o responsável pelas mudanças observadas. Apesar de Quimby não ter tido grande educação formal, era um autor prolífico e publicava diários minuciosos
sobre seu trabalho. Com o passar do tempo, tornou-se um ávido leitor da Bíblia e conseguiu reproduzir 2/3 das curas descritas no Antigo e no Novo Testamento. Descobriu também que havia grande confusão sobre o verdadeiro significado de muitas passagens bíblicas. Confusão essa que era a responsável pela má compreensão e má interpretação dos feitos de Jesus Cristo. Ao longo do século XX, muitos autores, instrutores, ministros de igrejas e palestrantes contribuíram para a divulgação do movimento Novo Pensamento. Charles E. Braden, da Universidade de Chicago, chamou-os de espíritos rebeldes, porque entendeu que esses homens e mulheres estavam fomentando uma rebelião contra as religiões estabelecidas, contra o dogmatismo, os rituais, os credos e as inconsistências que só serviam para causar medo nos fiéis. O próprio Dr. Braden acabou expressando sua insatisfação com a situação existente e decidiu-se não se conformar mais com ela. O novo pensamento é a prática individual das verdades da vida dentro de um processo gradual e abrangente. Podemos aprender muito pouco a princípio e muito mais no futuro próximo. Entretanto, jamais atingiremos um ponto em que não existirá nada mais para ser descoberto, porque o processo é infinito, ilimitado e eterno. O tempo não é impedimento, porque temos toda a eternidade para aprender. Muitos se impacientam consigo mesmos e com os seus aparentes fracassos. Entretanto, ao olharmos para trás, descobrimos que houve períodos de real aprendizado e nos propomos a não repetir os mesmos erros. Se o processo está lhe parecendo lento demais, lembre-se, na paciência, toma posse de tua alma. No livro do Orar é a Solução, Murphy salienta que o céu pode ser considerado a consciência ou percepção e a terra manifestação. Seu novo céu e seu novo modo de encarar as situações e a nova dimensão da sua consciência que o faz ver que no absoluto tudo é bênção, harmonia, amor infinito, sabedoria, paz eterna e perfeição. O processo de identificação com essas verdades vence o medo e, ao aumentar nossa fé e confiança, torna-nos mais fortes e seguros. Os livros que constituem essa série apresentam combinações de palestras, sermões e transmissões radiofônicas em que Murphy ensinava a técnica para elevar seu potencial ao máximo por meio do poder do subconsciente. Como Murphy era um ministro protestante, muitos dos seus exemplos e citações são extraídos da Bíblia. Mas os conceitos que ilustram não devem ser considerados sectários, porque as mensagens que transmite são universais e encontram-se nos ensinamentos da maior parte das religiões e filosofias. Muitas vezes Murphy repetiu que a essência do conhecimento é a lei da vida e a lei da crença. Não a crença católica, protestante, muçulmana ou hindu, mas a certeza de que, no mandamento mais simples e puro, faça aos outros o que quiser que eles lhe façam. Jim Murphy continuou ao ministério do marido depois da sua morte, em 1981. Em uma palestra proferida em 1986, ela reiterou sua filosofia. Quero ensinar homens e mulheres sobre a origem
divina de todos nós e sobre os poderes que reinam em nosso interior. Quero que saibam que nossos poderes são internos e seus próprios salvadores, porque ao usá-lo conseguirão alcançar sua própria salvação. Essa é a mensagem da Bíblia, que nos transmite, mas pouco tempo, consciência dessa verdade. Vivemos mergulhados em uma confusão gerada por interpretações literais e erradas das verdades transformadoras que a Bíblia nos oferece. Quero atingir a maioria que sofre de repressão dos seus talentos e habilidades. Quero ajudar os outros, seja qual for seu nível de consciência, a descobrir as maravilhas que guardam em seu interior. Falando sobre o marido, Jim Murphy também disse que ele era um místico prático, um homem abençoado pelo intelecto de um erudito, a mente de um executivo bem-sucedido, o coração de um poeta. Sua mensagem pode ser assim resumida: você é o rei, governante do seu mundo, porque é uno com Deus. Joseph Murphy acreditava firmemente que o plano de Deus era de que todos os seres humanos fossem saudáveis, prósperos e felizes. E contestava os teólogos e pensadores que afirmavam que o desejo é uma coisa má e que é nosso dever tentar sufocá-lo. Ele ensinava que a extinção do desejo significa apatia, falta de sentimento e de ação. Afirmava que o desejo é um bom dom de Deus, que é certo desejar e que nada é mais saudável e proveitoso do que o desejo de se tornar melhor do que era ontem. Como é possível o desejo de saúde, abundância, companheirismo e segurança ser considerado errado? O desejo está por trás de todo o progresso. Sem ele, nada seria realizado, porque o desejo é o poder criador que pode ser canalizado de maneira construtiva. Uma pessoa em vulnerabilidade, por exemplo, tem todo o direito de desejar fortuna. Alguém com uma doença, de desejar saúde. Uma pessoa sentindo solidão, de desejar companhia no amor ou amor. Temos de acreditar que podemos melhorar nossa vida. Uma crença qualquer, verdadeira, falsa ou apenas indiferente, acalentada por um bom período de tempo, é assimilada e incorporada em nossa mentalidade. Se não for contrabalanceada com uma crença de natureza oposta, mais cedo ou mais tarde será expressa ou vivenciada como fato, forma, condição ou evento cotidiano. Precisamos ter certeza de que possuímos o poder de transformar crenças negativas em positivas em nosso interior e, portanto, a capacidade de mudar nossa vida para melhor. Basta você dar a ordem e o seu subconsciente o obedecerá fielmente. A reação ou resposta da mente subconsciente virá de acordo com a natureza do pensamento em que está sua mente racional. Os psicólogos ou psiquiatras afirmam que, quando os pensamentos são transmitidos para o subconsciente, formam-se impressões nos neurônios cerebrais. No instante em que o subconsciente aceita uma ideia qualquer, começa a colocá-la em prática por meio de ações usando cada partícula de conhecimento que você reuniu em sua vida para dar forma a ela. Ele se alimenta do poder infinito, da energia e da sabedoria que existe em seu interior e recorre a todas as leis da natureza para conseguir seu objetivo. Às vezes, o subconsciente parece trazer uma solução imediata para sua dificuldade, mas em outras, a resposta pode demorar dias, semanas ou mais. O modo de pensar habitual,
da sua mente racional estabelece sulcos profundos no subconsciente, algo muito favorável no caso dos seus pensamentos serem harmoniosos, pacíficos e construtivos. Por outro lado, se você se entrega habitualmente ao medo, à preocupação ou a outras formas destrutivas de pensamento, a solução é reconhecer a onipotência da mente subconsciente e decretar liberdade, felicidade, saúde perfeita e prosperidade. O subconsciente, por estar diretamente ligado à sua fonte divina, começará a criar a liberdade e a felicidade que você decidiu trazer à sua vida. Agora, pela primeira vez, as palestras do Joseph Murphy foram compiladas, editadas e atualizadas em 6 novos livros que trazem seus ensinamentos para o século XXI para ampliar e explicar melhor os temas das palestras originais. Também incorporamos material extraído da palestra da doutora Jean Murphy e acrescentamos exemplos de pessoas cujo sucesso reflete a filosofia do Dr. Murphy.